Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores a Aprendiz. Módulo 2 dos crimes aí contra a liberdade sexual. Estamos estudando aí o artigo 215-A do Código Penal, que é o crime de importunação sexual, que foi aí criado pela Lei 13.718 de 2018. Vimos que é uma infração penal de médio potencial ofensivo e que vai aí incidir tão somente a suspensão condicional do processo da Lei 9.099 de 95. Elemento subjetivo é o dolo, é inadmissível a culpa, não se admite a figura culposa. Outra circunstância que a gente tem que sempre pontuar é um crime de ação penal pública incondicionada, também por força aí da Lei 13.718 de 2018, que fez a modificação lá do artigo 225. Então aqui a ação penal é pública incondicionada por força do artigo 225 do Código Penal. Agora vamos lá. Em que consiste o delito? O agente, tanto aqui pode ser homem ou mulher, porque praticar contra alguém. Então, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo é alguém. Alguém é qualquer ser vivo nascido de alguém. Pratica contra a vítima, tá? Aí vem lá, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de outrem. Então, vem lá, o que é ato libidinoso? Ato libidinoso é todo ato de cunho sexual capaz de trazer prazer aí ao sujeito ativo da infração penal. Então, nessa circunstância, ato libidinoso, como a gente falou no artigo anterior, é elemento normativo do tipo penal. Elemento normativo é aquele elemento que demanda um juízo de valor. E esse juízo de valor aí, nesse caso, ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual, que causa prazer sexual no autor, no sujeito ativo. Lascívia. O que é lascívia? Lascívia é o prazer sexual, é a luxúria, então é o prazer carnal. Então isso aí, luxúria nesse caso aqui vai efetivamente diz respeito à própria essência do ato libidinoso, a própria lascívia aqui. Então é a luxúria referente aí à questão sexual. Então vamos lá, vamos pegar a questão dos exemplos. Então o exemplo que a gente traz é aquele primeiro exemplo que foi aquilo que deu origem à infração penal, que é o sujeito se masturbar dentro de um transporte coletivo e ejacular na vítima. Nessa questão aí vai caracterizar o artigo 215-A do Código Penal, que é aí a questão referente à importunação sexual. É necessário que os senhores compreendam que não é possível enquadrar essa conduta no 213, porque lá é constranger. Constrange a vítima nessa situação? Sim, constrange. Mas lá tem mediante violência ou grave ameaça. E aqui, a pessoa que se masturba num transporte coletivo, nessa circunstância, não existe aí a violência ou a grave ameaça. O que existe é uma importunação. Muitas vezes a vítima só percebe quando o agente ejacula ali na própria vítima, nas costas ou em outra parte do corpo. Então, nessa circunstância aí, o exemplo clássico seria aí o próprio exemplo que deu causa a criação do tipo penal. Então, aqui, esse tipo penal também é bem deixar claro que ele revogou lá a contravenção penal da importunação sexual lá na lei de contravenção penal, porque substituiu. Ali houve revogação, também não houve a descriminalização, porque todos os elementos lá da contravenção penal
eles foram transportados aqui para questão do artigo 215-A do Código Penal. Então agora você não tem mais lá a contravenção penal do artigo 61, que dispõe o seguinte: importunar alguém em lugar público ou acessível público de modo ofensivo ao pudor. Lá a sanção penal era multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Agora a tipificação encontra no Código Penal. Então essa revogação, essa contravenção penal, ela encontra-se revogada. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui é a questão do transporte coletivo lotado, e aí isso é chamado de fronteirismo, ou seja, consiste em tocar, em esfregar nas vítimas com o fim de ter um prazer sexual. E isso caracteriza sim o artigo 215 do Código Penal brasileiro. Então hoje aí esses dois crimes, aquele que masturba no transporte coletivo e ejacula na vítima, e aquele que vai se roçando na vítima, esbarrando na vítima com o fim de ter aí a satisfação sexual, vai praticar essa infração penal. Uma questão que tem que colocar aqui na sanção penal aí, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Quando nós estudamos lá na parte geral a questão lá dos princípios que vão efetivamente o conflito aparente de tipo penal, especialidade, subsidiariedade, consunção, ali e alternatividade, a gente falou da subsidiariedade, que ela pode ser expressa ou implícita. Nesse caso aqui, a gente tem aí a subsidiariedade expressa, explícita, porque o próprio tipo penal aí coloca se o ato não constitui crime mais grave. Se constitui crime mais grave, há uma desclassificação, exemplificando, se há a prática da violência ou a grave ameaça, ou seja, se o agente que está praticando o fronteirismo ou se o agente que está efetivamente lá se masturbando no ônibus, na hora da ejaculação, antes da ejaculação a vítima percebe e ele mantém a grave ameaça, ele pratica a grave ameaça ou a questão lá da violência contra a vítima, agarra a vítima nessas hipóteses, não vai caracterizar o 215-A, vai haver uma desclassificação para o artigo 213 do Código Penal. É essa subsidiariedade que está aí no conflito aparente de norma. Então, lá no caso da subsidiariedade expressa, da subsidiariedade explícita, porque o próprio tipo penal, o próprio legislador penal, ele efetivamente fez aí a menção expressa a essa circunstância. Esse crime aqui do 215, ele também, o 216, ele foi revogado. Então, o 216 era posse sexual aqui, mediante foi efetivamente deslocado para lá. Era atentado violento ao pudor mediante fraude, atentado ao pudor mediante fraude, ele foi deslocado lá para o 215 do Código Penal. Mesma situação do 214, que era lá o crime de atentado violento ao pudor. Esse crime foi deslocado para o 213, o 215 foi deslocado lá para o 216, foi deslocado para o 215, também não houve aí a descriminalização e os agentes que praticaram a infração penal, se apenados, cumpriram a pena, se não apenados, poderiam ser condenados. O próximo tipo penal é o assédio sexual, artigo 216-A do Código Penal. O assédio sexual, na mesma circunstância dos anteriores, ação penal pública incondicionada, por força do artigo 225 aí, da lei de 2018, que modificou todos os crimes contra a dignidade sexual, são crimes de ação penal pública incondicionada. O crime é doloso,
não se admite a figura culposa. E aqui vocês vão vislumbrar que nesse artigo 216-A, ele é um crime próprio, ou melhor, ele é bipróprio. Por que bipróprio? Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, eles têm que manter aí, eles têm que estar relacionados à relação de trabalho, à relação de emprego, aí no exercício de cargo, emprego, ou aí na própria relação de direito privado. E aqui vem o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Vocês vão identificar que o crime aqui é constranger alguém, mas constranger como? Lá no crime de estupro, constranger mediante violência ou grave ameaça, aqui não é colocado. Então, o constrangimento aqui é sem violência ou grave ameaça, porque se existia violência ou grave ameaça, o crime deixa de ser o 216-A e passa a ser o crime do 213 do Código Penal, que é o crime de estupro. Então, constranger aqui é molestar, é perturbar aí diante da relação trabalhista, diante da relação aí obreira. E vem lá, prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico. Então é um crime que tem que vir do superior hierárquico para o seu subordinado. Se for inverso de subordinado para superior, não caracteriza, tá? Então o crime aqui é do superior hierárquico para o subordinado, ou ascendência inerentes aí ao exercício de emprego, cargo ou função pública. Alguns autores no início, quando foi editada a lei, eles sustentaram que isso só se valia aí no direito público, só que essa interpretação foi superada pela incidência do princípio aí da proibição da proteção deficiente. E hoje o entendimento esmagador, majoritário, é de que tanto as relações de direito público aí no exercício de cargo, emprego ou função pública, como aí os empregos nas empresas privadas, eles vão efetivamente poder ou encontrar concreção, subsunção aí no artigo 216-A do Código Penal brasileiro, ou seja, o assédio sexual. Então, nesses casos aqui, vai ter que observar, analisar caso a caso, porque tem que ser praticado pelo superior hierárquico contra o seu subordinado. Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo tem que ter essa condição aí própria, essa característica especial que vai falar que o crime é próprio tanto quanto em relação ao sujeito ativo quanto em relação ao sujeito passivo. É por isso que é chamado de crime bipróprio. Trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por que de menor potencial ofensivo? Porque a pena aqui é detenção de 1 a 2 anos. Se o limite da pena é até 2 anos, nos termos do artigo 61 da 9.099 de 95, é infração penal de menor potencial ofensivo, todas as contravenções penais e mais aqueles crimes em que a pena máxima combinada não seja superior a 2 anos. O que faz aí é poder incidir 2 institutos lá da lei 9.099/95, que aí vai caracterizar lá o artigo 76, que é a transação penal, onde o Ministério Público faz uma proposta aí efetivamente de medidas alternativas à prisão, e se o agente e o seu advogado aceitarem, após o cumprimento dessa extinção da punibilidade, e mais lá a suspensão condicional do processo, que vai efetivamente suspender o processo durante um período de prova, e o agente cumprindo todas as questões colocadas pelo juízo e aceitas, ele vai ocorrer a extinção da punibilidade. O parágrafo 2º aí, ele vai trazer uma causa de aumento de pena, e vem lá, a pena é aumentada de até 1/3
se a vítima é menor de 18 anos. Aqui, como é relação de trabalho, vocês não podem esquecer que dos 16 aos 18 anos a pessoa pode celebrar trabalho. Esse trabalho não pode ser noturno, não pode ser aí penoso. Então, se ele for noturno penoso, não pode, mas aí o trabalho aos menores de 16 a 18 anos, ele é possível. E se tiver essa relação, a pena é aumentada, o crime continua sendo esse. E se houver a incidência da causa de aumento de pena, não vai poder efetivamente se beneficiar lá da 9.099, da lei lá dos crimes de menor potencial ofensivo, porque vai ter a causa de aumento de pena, aí vai superar ali os 2 anos e vai ficar ali 1 ano, também supera a pena mínima, não incide nem a suspensão condicional do processo. Aí vem, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ou a vantagem ou o favorecimento sexual, nesse caso pode chegar até a questão da relação sexual, propriamente consumar a relação sexual. Esse é um crime formal ou de consumação antecipada, porque basta que a prática do agente aqui, do constrangimento, e como falei para vocês, o constrangimento aqui é molestar, o constrangimento aqui é perturbar. Essa perturbação com o fim aí de vantagem ou favorecimento sexual vai caracterizar o crime aqui. E aí, se o agente, nesse caso necessariamente, tem que prevalecer da sua condição de superior hierárquico aí. Se não houver essa condição de superior hierárquico, não se caracteriza. A vítima também tem que efetivamente ter subordinação ao seu superior, tá certo? A crítica que a doutrina faz é que aí o direito administrativo, o direito civil e o direito trabalhista já resolviam essa questão e que era desnecessária a tipificação aí. Então, nesses casos aqui, não há absolutamente nenhuma inconstitucionalidade, mas tem a crítica doutrinária em relação aí o 216A. Objeto jurídico aqui. O objeto jurídico, como nos delitos anteriores, é a mesma situação, ou seja, é a liberdade sexual, é o direito da pessoa escolher livremente o seu parceiro sexual. E o objeto aí material é a pessoa sobre o qual recai a situação de relação ali entre o superior hierárquico e o subordinado. Vai ser essa pessoa que vai ser objeto de proteção. Além disso, é objeto de proteção a relação de trabalho, a relação do exercício do cargo, do emprego ou da função pública em condições dignas, ou seja, desprovidas de qualquer constrangimento ou humilhações. Então a proteção ela se destina exatamente a essa situação. A outra situação que a gente tem que colocar aqui, via de regra, é um crime aí comissivo, ou seja, um crime de ação. O agente tem que praticar o constrangimento, ele tem que submeter a vítima aí a um molestamento, a perturbação da sua função para alcançar essa situação. Trata-se de um crime unissubjetivo, ou unilateral, ou de concurso eventual. O que significa isso? Isso significa dizer que o crime ele pode ser praticado por um superior hierárquico só, ou por 2, ou por um em concurso com uma outra pessoa. Então é de concurso eventual. E se existiu concurso de pessoas, aqueles que praticaram a conduta, o constrangimento, a perturbação da função aí, o molestamento aí da vítima, vão responder, porque é um crime
formal ou de consumação antecipada, mesmo não acontecendo aí a vantagem sexual pretendida, vai estar consumado a infração penal no momento da prática da conduta. E, por regra, é um crime plurissubsistente, ou seja, é possível fracionar a infração, é possível fracionar a conduta do agente. Se é possível fracionar a conduta do agente, ele admite aí a figura tentada, tá certo? Então isso aí tem que ficar claro para vocês também. É um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer forma. Outra situação tem que ficar o constrangimento aí em relação à intimidação, ela tem que ser uma intimidação séria, ela não pode ser uma intimidação que não tenha a aplicabilidade, que não possa ocorrer. E se for uma intimidação séria, vai caracterizar a infração penal. E aí, caracterizando a infração penal, crime de ação penal pública incondicionada, como foi falado no início. Ressaltando que o assédio ele tem que ser em relação da relação hierárquica, superior para o subalterno. Se for o subalterno que praticar não caracteriza o crime, tem que ser o superior em relação ao subalterno. Outra situação, professores e alunos, não caracteriza o assédio ou esse constrangimento realizado pelo professor sobre o aluno. Por que é que não caracteriza? Porque não existe hierarquia entre professor e aluno e tem que ser uma relação hierárquica. Também não caracteriza em relação ao líder religioso e aí os seus seguidores. Por que não configura? Porque também não existe a figura aí da hierarquia. Outra circunstância é a questão da prostituta. A prostituta pode ser sujeito passivo. Tá certo? O caput já foi falado que configura a infração penal de menor potencial ofensivo. Já a questão do parágrafo 2º, ele vai falar aí da questão do aumento de pena e aí afasta a incidência dos institutos da 9.099 de 95, que é a lei aí dos crimes de menor potencial ofensivo. Bacana? Bons estudos, moçada!